Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje vemos como fazer objetos flutuantes na Unreal Engine. Objetos flutuando na água dão um novo nível de detalhamento ao cenário. Essa também é a base caso você queira fazer um barco navegável. Para seguir esse tutorial você já deve ter um terreno com um corpo d'água adicionado. Caso queira saber mais sobre como esculpir terrenos ou como adicionar mares, rios e lagos, vou deixar outros vídeos linkados na descrição. Muito bem, agora que a gente tem um sistema de água implementado no nosso terreno, a gente vai querer colocar coisas flutuando para poder dar um charme ou até mesmo para poder utilizar durante o gameplay. Aqui eu tenho dois objetos, é o mesmo barco, eles só estão em escalas diferentes. Esse menor aqui não tem o sistema de flutuação implementado e esse maior tem. Eu vou dar o play aqui e vamos ver o que acontece. Bom, é isso aí. O nosso objetivo é fazer com que o nosso barco flutue, então vamos ver como é que a gente faz isso. Eu vou começar criando aqui uma nova blueprint. Aqui a gente teria várias opções de blueprints para poder escolher. Como num próximo vídeo eu quero fazer esse barco ser controlável pelo jogador, eu vou escolher o Pawn. Mas se você quer fazer apenas um objeto de cena, como um baú que está flutuando, uma jangada, alguma coisa assim, você pode escolher o ator mesmo, o actor, e vai dar tudo certo. Então, o nome para blueprint aqui. A primeira coisa que eu quero fazer é adicionar o barco aqui, então vou adicionar uma Static Mesh. Vou vir aqui e vou escolher o barco. Chamei ele de Boat. E beleza, o barco já está aqui dentro da nossa blueprint. Compilar e salvar. E agora eu vou adicionar o componente que gera a flutuação. Então toda vez que você quer que o corpo flutue, você tem que obrigatoriamente adicionar o Buoyancy. O Buoyancy é o elemento que controla a flutuação do objeto. Vou compilar e salvar. E se a gente vier aqui e colocar a nossa blueprint aqui, vou trazer ela aqui para o lado. Então, essa primeira aqui é a que a gente está trabalhando, a gente já colocou o Buoyancy nela. Se eu der o play, não acontece nada com ela. Você vê que ela nem cai e nem ela está flutuando. Por quê? Porque a gente não ativou o sistema de física na malha. Então eu tenho que vir aqui, clicar na Static Mesh, vir até aqui, clicar em Simulate Physics e aqui eu ativo a massa e por enquanto eu vou deixar esse valor de 100 aqui mesmo, depois a gente conversa mais sobre ele. Agora se eu compilar e salvar e voltar aqui e der o play de novo, beleza, ele afunda. Mas olha, a gente não acabou de colocar o sistema de buoyancy, o sistema de flutuação nele? Pois muito bem, o próximo passo é justamente organizar esse sistema para poder garantir que ele vai funcionar direitinho. Mas antes, uma coisa importantíssima de fazer é garantir que a Static Mesh esteja sendo colocada como a Scene Root. Ela tem que ser a raiz da blueprint, senão não vai funcionar. Então você tem que vir aqui, clicar em Static Mesh, arrastar ela para cima do Default Scene Root e beleza. Agora a Static Mesh é a raiz da blueprint e agora sim a gente pode partir para o sistema de flutuação. Se você vier aqui para a direita nos detalhes, você vai ver aqui no Buoyancy Data, Pontoons. Aqui a gente tem 0 arrays adicionados, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. O que são esses pontoons aqui? Eles são os pontos em que o sistema de flutuação vai aplicar forças para poder compensar o peso desse objeto no cenário. Então para poder dar mais estabilidade a gente vai colocar essas forças distribuídas em 4 pontos diferentes aqui do barco. Bom, quais pontos são eles? Eu preciso dar as coordenadas, a posição onde eu quero que essas forças estejam colocadas. Bom, a melhor forma que eu achei de achar essa localização foi adicionar um novo componente. Eu vou adicionar um arrow, uma seta, mas pode ser um componente qualquer, porque o nosso objetivo é só descobrir o valor da coordenada. Se eu trouxer essa seta aqui para frente, puxar ela aqui para a direita, e eu vou querer ter forças aplicadas nos 4 cantos do navio. Então, deixa eu posicionar ela aqui, exatamente na posição. Inclusive o ponto Z, o ponto na vertical, também é importante, porque vai definir o quanto o seu navio vai afundar, a altura onde vai estar sendo aplicada a força. Eu posso duplicar a seta aqui, puxar ela para cá. Agora eu seleciono as duas, duplicar elas agora e passar lá para trás. E muito bem,
a gente tem os 4 pontos. O que que essas setas nos dão, na verdade, o que a gente quer delas é só essas coordenadas, a locação, a localização delas referente à malha que a gente está trabalhando. Então eu vou clicar aqui numa dessas setas, aqui ele vai dar as coordenadas, eu clico aqui com o botão direito, copiar. Ele vai copiar essas coordenadas e eu posso vir aqui para o sistema de Buoyancy, escolher aqui o primeiro elemento que a gente definiu aqui, clico com o botão direito em cima dele e coloco em Paste. Ele vai automaticamente colocar os valores aqui para mim. Então é só a gente conseguir e fazer isso para as 4 setas. E beleza, agora a gente tem 4 pontos de aplicação de força. Então, se a gente compilar e salvar aqui, e a gente voltar aqui e der o play, você vai ver que ele dá uma boiada, mas o barco vira. Mas puxa vida, o que é que está acontecendo? Bom, meus amigos, agora a gente vai falar um pouquinho de física. No, God, please, no! No! Mas eu não vou entrar em detalhes de física, eu só preciso mostrar para vocês o que está acontecendo para você poder saber como corrigir. Porque se você pegar isso daqui, você consegue aplicar esse sistema para absolutamente qualquer embarcação, qualquer coisa que você queira colocar para poder boiar no seu jogo. Então deixa eu mostrar aqui rapidamente para você. Se você vier aqui em Show, Advanced, Mass Properties, ele vai te mostrar as propriedades de massa dos elementos que estão em cena. O que que é isso, na verdade? Ele está mostrando para a gente o centro de massa. O centro de massa desse barco aqui é esse elemento aqui que surgiu, que não estava aparecendo antes. Essa pequena esfera aqui. Como esse centro de massa está alto, ele está considerando que toda a massa, toda aquela massa, aqueles 100 kg que a gente tinha visto lá atrás, está concentrado nesse ponto. Então, quando as forças são aplicadas no barco, porque o centro de massa está muito alto, o barco tende a virar. É assim na vida real também. Então, como é que a gente faz para poder corrigir isso? Bom, a gente abaixa o centro de massa para ele poder ficar aqui na região do casco, que é o que acontece com o barco real. A massa dele está concentrada na parte de baixo, então o centro de gravidade dele fica mais baixo possível para dar mais estabilidade para o barco. Então como é que a gente faz isso? A gente volta aqui para Blueprint, clica no Static Mesh, vem aqui para baixo em Physics e aqui embaixo a gente consegue mudar o centro de massa. Talvez para você não esteja aberto esse menu, é só você clicar nessa setinha aqui e ele vai mostrar as configurações avançadas e você pode mexer aqui no offset do centro de massa. A gente quer abaixar ele, então eu vou colocar aqui menos 200, salvar, vamos voltar para cá. Bom, ele baixou, ele deve estar aqui no centro do casco, eu já tinha feito alguns testes antes, então é para ter acontecido isso. Vamos dar o play e ver se funcionou. Maravilha, e é isso aí, você tem o seu barco flutuando. Agora, fica comigo mais um instante que eu vou passar algumas dicas para poder melhorar o desempenho do elemento. Então vamos lá. A primeira dica é, você está vendo que o barco está balançando bastante. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para poder alterar isso daí. A gente poderia descer mais o centro de massa para ele poder balançar menos. Uma outra coisa que a gente pode fazer é, a gente pode colocar a aplicação de forças mais distante do casco. Então, ao invés de deixar tão pertinho, tão rente do casco, a gente pode jogar elas mais para o lado assim. E automaticamente o barco já vai ter um pouco mais de estabilidade. Lembrando que o fato de você mexer as setas aqui não atualiza automaticamente os valores aqui. Aqui é só uma referência, você precisa pegar as novas posições da seta e voltar aqui no Buoyancy e alterar os valores aqui dos pontos de aplicação da força no Pontoons para que isso aconteça. A outra dica, se você estiver fazendo um jogo com vários elementos que vão estar interagindo em cena, você vai querer que a massa do objeto esteja proporcional ao que ele é realmente. Então, por exemplo, aqui eu só tenho esses 2 barcos aqui flutuando nesse mar imenso. Não é uma grande coisa. Mas se eu tiver, por exemplo, outros barcos colidindo, um barco menor com um barco maior, se eu tiver com as massas certinhas, a forma como eles vão reagir fisicamente na hora que eles colidirem vai ser mais próximo do real, que normalmente é o que a gente quer. Então, para você mudar o peso, você viria aqui em Static Mesh,
volta aqui em Physics, vem aqui na massa e aumenta a massa. Eu tinha feito uma pesquisa, esse barco aqui, ele pesa mais ou menos 1.500 quilos. Posso estar errado, talvez eu tenha pego outro barco, mas enfim, 1.500 quilos aí. É quase o peso de uma Rural 1972, para você aí que está precisando dessa cultura. Quando eu aumento a massa, se eu volto aqui do play, o que vai acontecer? O barco vai afundar, porque ele está pesado demais. Então, agora vem a próxima dica. Você pode vir aqui em Buoyancy de novo e alterar os parâmetros do Buoyancy. Sendo bem realista, com esses dois parâmetros aqui eu já consegui fazer as coisas que eu queria fazer. Claro que você pode ir além e refinar para poder deixar mais realista, alterando os outros valores, mas basicamente, se você pegar aqui esse Buoyancy Coefficient, esse coeficiente aqui, a gente pode aumentar o valor dele, por exemplo, para 0.4. E a força que é aplicada no barco é proporcional a ele. Se a gente voltar aqui e der o play, ele afundou mais devagar, mas ainda não foi o suficiente. Lembrando que a massa estava em 100, passou para 1.500. Se aqui a força estava em 0.1, eu tenho que aumentar em 15 vezes a força para poder ter um resultado equivalente. Então, vamos lá, né? Vou colocar aqui 1.5, compilar, salvar. E agora o barco está flutuando de novo, mas com a massa correta. Ainda assim, ele está respondendo bem fortemente às ondas. Uma coisa que a gente pode fazer agora é alterar o damping. O damping é o amortecimento. Então vamos aumentar aqui o amortecimento. Compilar, salvar. E agora a gente vê que ele está um pouco mais comportado. E assim por diante, você pode continuar fazendo as alterações que forem necessárias para poder deixar o comportamento do barco da forma como você espera. Aqui uma última dica. Você não precisa fazer nada além do que a gente fez até agora para poder ter os seus itens flutuantes seguindo a correnteza. Então veja aqui que a gente tem um rio que tem uma direção de correnteza. Dá claramente para ver que o rio está saindo aqui desse lago e descendo na direção do mar. Aqui eu tenho algumas caixas onde foram aplicadas o Buoyancy. É apenas um ponto no centro da caixa e se a gente der o play, elas vão cair, vão flutuar e vão responder à força do rio. E aí elas vão sendo arrastadas pela correnteza. Como é que você faz para poder ligar e desligar isso, caso você não queira que isso aconteça? É só você vir aqui na Blueprint, o Buoyancy. Aqui embaixo tem esse Apply Drag Forces in Water. Se essa caixinha estiver marcada, ele vai ser arrastado pela correnteza. Se ela estiver desmarcada, ela não vai ser arrastado pela correnteza. Então, às vezes você quer um objeto fixo, como uma boia de alerta ou um barco ancorado, é só vir aqui, desligar essa caixinha aqui e ele vai ficar parado no lugar. Ele vai continuar flutuando para cima e para baixo, mas a posição dele não vai ser alterada pela correnteza da água. Agora, se você quer saber como faz para poder controlar um barco dentro do jogo, fica ligado aí nos próximos dias que vai sair o próximo tutorial, que é justamente mostrando como fazer esse barco ser controlável em jogo. Para mais sobre desenvolvimento de jogos, se inscreva no canal para ficar atualizado com as novidades. E se gostou do vídeo, curte e compartilha. Um grande abraço e até mais.